deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. A Bíblia mostra que todos nós, seguidores de Cristo, temos alguns inimigos que lutarão contra nós enquanto vivermos. A vida aqui na Terra é um campo de batalha e nós precisamos saber contra quem estamos lutando. Muitos têm pregado que seguir Jesus é ter uma vida cheia de alegrias e bens materiais. Mas a verdade é, os verdadeiros cristãos passarão por muitas aflições e terão muitos desafios pela frente. E ao final, a única coisa que Cristo promete é a salvação de sua alma. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6 que essa luta é espiritual. Por isso, eu quero mostrar a você quais são os 3 principais inimigos da vida cristã. O primeiro inimigo, o mundo. A Bíblia ensina que não devemos amar o mundo, pois ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. O mundo é todo esse sistema de valores que domina nossa sociedade, e muitos deles são contrários da vontade de Deus. O mundo que não devemos amar é um modo de vida, sem regras e cheio de pecados, que incentiva a ganância, o egoísmo, a força, a ambição e principalmente o prazer acima de tudo. Porém, o cristão temente a Deus deve sempre vigiar para não ser envolvido por esses sentimentos carnais e deixar os valores espirituais em segundo plano. Em 1 João capítulo 2, diz que os prazeres deste mundo estão divididos em 3 partes: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. A cobiça da carne, que é o sensualismo, é um desejo carnal, uma necessidade legítima do nosso corpo. Mas quando nós permitimos que esses desejos se tornem excessivos e nos façam cometer pecados, então desagradamos a Deus, que é santo e puro. A cobiça dos olhos, que é o materialismo, é o desejo desenfreado e egoísta de termos aquilo que não precisamos ou que não pertence a nós. E a soberba da vida, que é o egoísmo, é o desejo de mostrar às outras pessoas que nós somos superiores a elas e ostentar aquilo que muitos não conseguem ter. Ou seja, é olhar apenas para nós mesmos. Como vimos, o mundo exerce muita influência sobre nós e ele quer moldar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Mas quando estamos em Cristo, nós nos tornamos cidadãos do céu e temos oportunidade de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E como podemos vencer o mundo? Não se conformando com padrões mundanos que incentivam a busca pelo pecado, riquezas e poder. Devemos buscar a comunhão de pessoas cristãs que compartilham a mesma fé que a nossa, porém, sem se esquecer daqueles que ainda não conhecem a graça de Deus. Além disso, devemos dar um bom testemunho em todas as ocasiões, sem medo de demonstrar quem somos e aquilo que acreditamos. Isso não quer dizer que temos que ser chatos e intolerantes com as pessoas, mas sim falar a verdade do Evangelho com amor e com sabedoria. O segundo inimigo, a nossa carne. A carne é a nossa natureza humana, com sua tendência ao pecado. A carne refere-se à nossa natureza caída, às vezes chamada de velho homem na Bíblia, que surgiu desde a desobediência de Adão e Eva. A Bíblia diz que todos nós já nascemos com o coração inclinado a pecar, e que essa tendência é fazer o mal. Estará conosco enquanto vivermos aqui. E todo cristão possui 2 naturezas: a nova vida que ele recebeu quando aceitou a Cristo e a velha natureza pecaminosa chamada de carne. A nova natureza é controlada pelo Espírito Santo, mas a antiga natureza é caracterizada por seus desejos pecaminosos. Quando a nova natureza sem pecado é colocada ao lado da natureza depravada, começa então a luta do Espírito contra a carne, e mesmo as nossas melhores atitudes podem ser contaminadas pelo pecado sem que nós percebamos, talvez pelo egoísmo ou pelo orgulho, e dessa forma essas atitudes passam a ser algo carnal. Por exemplo, podemos orar para impressionar alguém com a nossa espiritualidade,
fazer uma doação somente para ser aplaudido pelas pessoas, ou pregar sobre a Bíblia para ser elogiado pelas pessoas. Enfim, se nossas atitudes forem egoístas, elas não agradarão a Deus. E a natureza carnal, de fato, pode nos levar a cometer os piores pecados. Assim como os animais vivem por instintos, a nossa natureza tende a fazer os nossos instintos naturais que desejam. Muitas vezes a carne tentará nos impedir de buscar a Deus em oração, de ler a Bíblia, de fazer o bem, pois ela busca somente as coisas terrenas e não as do alto. E como podemos vencer a carne? Precisamos aprender a dizer não aos nossos desejos pecaminosos e tomarmos a decisão de obedecermos o que está escrito nas palavras de Deus. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 6. Considere-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Em Gálatas capítulo 5 também diz que devemos andar no Espírito, ou seja, devemos permitir que o Espírito Santo governe a nossa maneira de viver, de falar, de pensar e de agir, para que cumpramos a vontade de Deus em nossas vidas. E o terceiro inimigo, Satanás. Satanás é o comandante de um grande exército de demônios que se opõe a Deus e que tenta derrotar aqueles que aceitaram a salvação em Jesus. A Bíblia descreve Satanás como ladrão, acusador, adversário, pai da mentira, príncipe da maldade. Ele é inteligente e fará de tudo para nos afastar de Deus. Mas não pense que seus ataques são da forma que você imagina. Geralmente eles são sutis, são astutos, e não acredite naquela história que o diabo é um monstro vermelho com chifres. Não. Lembre-se que ele era um arcanjo de luz, um dos mais belos. E Satanás usará as distrações do mundo e o apelo da carne, que são os dois primeiros inimigos, para nos tentar desviar dos caminhos de Deus. E uma das técnicas prediletas dele é trazer desânimo, decepção, incredulidade, tudo para que você e eu deixemos de confiar nas promessas de Deus. E como podemos vencer o diabo? Precisamos buscar Deus e tomarmos uma posição firme contra ele. Em Tiago capítulo 4, versículo 7 está escrito: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Isso só é possível quando você decide obedecer o que está escrito na Bíblia e ter uma vida de oração. Esses são os três inimigos da vida cristã: o mundo, a carne e o diabo. Devemos renunciar a cada um deles se quisermos agradar ao Senhor, recusando ser guiados pelos padrões do mundo, negando os desejos da nossa carne e resistindo ao diabo com a armadura de Deus. Eu sou o pregador Hermes Soares e esse foi mais um Palavra de Fé. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo.